A taxa Selic provavelmente vai ser elevada essa semana. E para você, investidor iniciante, aonde é melhor deixar o seu dinheiro? Na poupança ou em um CDB? Esse é o tema do vídeo de hoje, então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado. Aqui toda segunda, quarta e sexta tem dicas de educação financeira e empreendedorismo para você. E no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês um simulador de investimentos onde eu vou comparar a rentabilidade da poupança com um CDB pós-fixado. E o legal é que você pode brincar ali com os valores, com a quantidade de tempo que você vai deixar esse dinheiro. Eu vou deixar o link desse simulador na descrição do vídeo. A poupança é a queridinha dos brasileiros faz tempo, desde que ela foi criada lá em 1861. Mas afinal de contas, o que é a poupança? A poupança é uma aplicação financeira muito segura e de alta liquidez, ou seja, você consegue resgatar aquele dinheiro imediatamente. E é muito segura porque ela tem a cobertura do FGC. E outro detalhe da poupança é que nenhuma instituição, nenhum banco pode cobrar nenhuma taxa para você colocar o seu dinheiro lá na poupança. E a rentabilidade, as regras da poupança, ela é igual para todas as instituições financeiras. Só que apesar dessa baixa burocracia, você praticamente não tem burocracia para colocar o seu dinheiro lá na poupança, as coisas não são tão boas assim como parecem. Na verdade, quando você coloca o seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro por causa da inflação. Mesmo assim, cerca de 70% dos brasileiros ainda tem o seu investimento lá na poupança. Nesse ano de 2022 houve um recorde de resgate lá na caderneta de poupança, mas não por causa de conscientização de que a população está perdendo dinheiro, mas para resolver crises financeiras, dívidas, a gente está enfrentando aí crises financeiras muito altas, O Brasil, o mundo inteiro está enfrentando uma grande crise financeira, a inflação está corroendo o poder de compra. Então tá tendo aí um resgate recorde aí da poupança, mas não é por causa aí de conscientização de que o brasileiro está perdendo dinheiro, é mais para solucionar esses problemas financeiros mesmo. Bom, e quanto que rende a caderneta de poupança? Ela vai depender aí da taxa Selic e da taxa referencial. Desde maio de 2012, a rentabilidade da poupança, as regras para essa rentabilidade mudaram. O que isso significa? Se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, você vai receber 0,5% de rentabilidade ao mês, mais a taxa referencial. E se a Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% de rentabilidade, a poupança vai render 70% da taxa Selic, da rentabilidade da Selic, mais a taxa referencial. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, a rentabilidade da Selic está em 12,75%. Então, a poupança ela está rendendo 0,5% mais a taxa referencial. E daí não importa, Não importa se a Selic vai aí para 50% de rentabilidade, 20%, não importa. Sempre vai ser esse 0,5% mais a taxa referencial. Isso aí não vai mudar. E se for abaixo de 8,5%, sempre vai ser 70% da Selic mais a taxa referencial. Isso não vai mudar. Agora, outra característica da poupança é que ela faz mêsversário. O que isso significa? Significa que ela vai render de 30 em 30 dias. Vamos supor que eu apliquei meu dinheiro lá na poupança no primeiro dia do mês, E eu retirei esse dinheiro no dia 25 do mesmo mês. Esse dinheiro, ele não rendeu nada. Por quê? Porque não teve esse tempo dos 30 dias. Outros títulos, por exemplo, como o Tesouro Selic, os próprios CDBs, eles rendem a partir do momento em que você investiu o dinheiro. Ele já começa a render imediatamente. Na poupança não. É só de 30 em 30 dias. Agora, o que é um CDB? No CDB, você vai emprestar dinheiro para uma instituição financeira em troca de rentabilidade. Por exemplo, eu tenho o CDB do Banco Inter. Então, eu vou emprestar dinheiro para o Banco Inter através desse investimento no CDB e, em troca, eu vou receber juros por esse empréstimo. Os bancos
eles não podem terminar o dia no negativo. Então eles emprestam dinheiro entre si para fecharem o dia no positivo. A média desses empréstimos, dessas negociações, vai gerar a taxa CDI. E os CDBs geralmente eles estão atrelados ao CDI. Os CDBs, ao contrário da poupança, lembra que a poupança ela não tem nenhuma taxa? Os CDBs não. Os CDBs eles têm a taxação do imposto de renda e também tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Os CDBs eles seguem a tabela regressiva do imposto de renda, que é essa tabela que eu vou mostrar aí na tela para vocês. Lembre-se que quanto mais tempo você deixar um dinheiro lá no CDB, investido lá no CDB, menos imposto você vai pagar. Esse imposto varia aí de 22,5% até 15%. 15% é a alíquota mínima, depois não diminui mais. E também você vai pagar IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto você vai pagar durante os primeiros 29 dias. Ou seja, é recomendável que se você for investir no CDB, você resgate esse dinheiro depois desses 29 dias para você não pagar IOF. E esse imposto, o IOF, ele é regressivo. Se você retirar no primeiro dia, você vai pagar mais imposto do que se você retirar, por exemplo, lá no dia 28. E qual que é a rentabilidade de um CDB? Bom, o CDB, como eu já falei para você, eles estão atrelados geralmente ao CDI. Bons CDBs, eles vão pagar para você pelo menos 100% do CDI. Instituições financeiras menores, elas vão te pagar mais. Por quê? Porque elas querem conquistar você, oferecendo uma rentabilidade melhor. Os grandes bancos, eles já têm grande capital. Então eles não vão oferecer uma rentabilidade muito grande ali para você, porque eles já têm bastante dinheiro, então eles não precisam aí tanto desse empréstimo. Os CDBs eles podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. O que são os pré-fixados? São aqueles que você já tem uma rentabilidade definida no momento em que você vai fazer o investimento. No momento que eu investi, eu já sei qual que vai ser a minha rentabilidade até o resgate. Essa rentabilidade, ela não muda, ela é estática. Tem também os CDBs pós-fixados. Esses CDBs pós-fixados, geralmente, eles seguem a taxa CDI. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa CDI ela está em 12,65% de rentabilidade. Ou seja, o CDI ele é um parente bem próximo da taxa Selic. A rentabilidade das duas taxas é bem parecida. Se a taxa Selic sobe, o CDI também sobe. Se a taxa Selic desce, o CDI também desce. Então escolha CDBs que vão render pelo menos 100% do CDI, não menos do que isso. Isso no caso se você for escolher para os CDBs pós-fixados. E também tem CDBs que eles são híbridos, ou seja, eles têm uma rentabilidade pré-fixada e uma rentabilidade pós-fixada. Essa rentabilidade pré-fixada, ela é estática, não muda, e ela tem uma rentabilidade pós-fixada que pode estar ali atrelada, por exemplo, ao IPCA. Então, por exemplo, se você for investir aí num CDB que vai te render 5% de rentabilidade mais o IPCA, ele vai ter essa rentabilidade pré-fixada de 5% mais a variação do IPCA. Então, os CDBs híbridos, eles vão ter a proteção da inflação e a proteção dessa variação, dessa oscilação do CDI. Ou seja, se o CDI descer, você não precisa ficar preocupado, porque aquela parte ali que é pré-fixada, ela vai estar estática e não vai mudar. Aí você tem que analisar qual que vai ser o seu objetivo. Se você quer seguir essa variação da Selic, se você quer ter uma segurança do pré-fixado, se você quer ter o pré-fixado mais a rentabilidade do IPCA para ter uma proteção aí contra a inflação. Você tem que analisar esses pontos e ver qual que é o melhor CDB para você.
Outro detalhe que você tem que verificar na compra do CDB é a liquidez dele, ou seja, quando que você vai poder resgatar aquele CDB. Tem CDBs que tem liquidez diária e tem CDBs que tem um prazo de carência, ou seja, você não pode resgatar antes daquele prazo de carência. E tem CDBs que você só pode resgatar o dinheiro lá no vencimento. Então você tem que ficar muito atento a isso, porque vamos supor aí que, por exemplo, você quer investir no CDB pensando na sua reserva de emergência. Daí você investiu no CDB que tem liquidez só no vencimento e surgiu uma emergência aí na sua vida e você quer resgatar aquele dinheiro. Você não vai poder. Então você tem que prestar atenção nesses tipos de investimento, na liquidez dele, para ele se associar aos seus objetivos. Geralmente CDBs que têm liquidez lá no vencimento, eles têm uma rentabilidade maior. Por quê? Porque o seu dinheiro vai ficar preso lá por muito mais tempo. É uma segurança a mais para o banco, então ele vai oferecer uma rentabilidade maior para você. Além disso, tem CDBs que são escalonados. O que isso significa? Você começa investindo com um tipo de rentabilidade e essa rentabilidade ela vai aumentando conforme o tempo vai passando. Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro lá, essa rentabilidade aumenta. E é bom lembrar que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro lá, também você paga menos imposto. Garantia. Qual que é a garantia que eu tenho de investir na poupança ou em um CDB? Os dois tipos de investimento, eles têm a garantia, a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, em até R$250 mil, você tem essa proteção do FGC se a instituição financeira que você investiu, ela quebrar. Essa proteção é por CPF e por instituição financeira. E essa proteção atinge um limite de R$1 milhão. Quando você atingir esse limite, você só vai poder ser protegido pelo FGC novamente depois de 4 anos. Poupança versus inflação. Desde 2019, a caderneta de poupança ela vem apresentando uma rentabilidade negativa por causa da inflação. Ou seja, se você deixa o seu dinheiro lá na poupança, na verdade, você não está ganhando nada por causa do efeito de corrosão da inflação. O último relatório do Boletim Focus fez uma projeção da inflação para 2022 de 8,89%. Ou seja, se eu tenho uma rentabilidade de 6,17% ao ano na poupança, eu estou perdendo dinheiro. E é por isso que a taxa Selic vem sendo elevada para tentar combater a inflação. Só que isso não é tão rápido assim. Já nos CDBs, você tem uma rentabilidade maior que a poupança. Ou seja, o efeito da inflação sobre os CDBs é bem menor. E olha só esse simulador de investimentos, que interessante. Se você investisse 10 mil em um CDB pós-fixado durante 3 anos, esses 10 mil se transformariam em R$14.079. Já os mesmos 10 mil aplicados na poupança, eles se transformariam em 3 anos em R$12.183. Vale lembrar que nesse simulador eu estou usando números do momento que eu estou gravando esse vídeo, né? A Selic agora está em 12,75%. A Selic ela pode tanto aumentar quanto diminuir, então esses valores vão sofrer alteração ao longo do tempo. Afinal, rentabilidade passada não é a garantia de rentabilidade futura. Ou seja, mesmo isenta de imposto de renda, na poupança você tem uma rentabilidade bem menor do que se você investir num CDB. Esse simulador é do Clube dos Poupadores, tá? E eu vou deixar esse simulador, o link dele lá embaixo na descrição do vídeo. E você pode aí colocar os números que você quiser para você simular os investimentos. Conclusão: onde é melhor deixar o seu dinheiro? Num CDB ou na poupança? Vai depender dos seus objetivos, mas com certeza na poupança você estará perdendo dinheiro. Mesmo sendo isenta de IR, mesmo com a facilidade toda de se investir na poupança, essa aplicação financeira ela apresenta uma rentabilidade negativa que não te favorece.
Já nos CDBs você tem uma rentabilidade bem superior, mesmo com a cobrança do imposto de renda. Os CDBs eles fazem parte da renda fixa e você deve analisar o seu perfil de investidor para ver se ele é conservador, moderado ou agressivo. E se os CDBs se encaixarem aí no seu perfil, com certeza você estará ganhando mais dinheiro nos CDBs do que na poupança. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda de ativos, tá certo? E os CDBs eles também são ótimos para investimentos aí de curto prazo e também para sua reserva de emergência. Inclusive, se você não sabe o que é reserva de emergência, veja esse vídeo aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito, de ativar o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. Toda segunda, quarta e sexta às 7 da noite tem dicas de educação financeira e empreendedorismo para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e faça o Netflix aqui no canal com outros vídeos que podem te ajudar. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.